Oi pessoal, estamos aqui de novo, né? Então nós vamos continuar estudando o núcleo celular e vamos falar de um conteúdo muito interessante que é a mitose, tá bom? Então fiquem ligados aí, pessoal dos segundos B, C e D, e vamos começar. Eu começo com uma perguntinha para todo mundo poder pensar a respeito, né? Quando você nasceu, tinha o tamanho de aproximadamente 50 centímetros de altura e pesava alguns quilinhos só, né? Sabendo que seu corpo é formado por células, como a gente explica esse crescimento? Então, uma pergunta provocadora aí, né? Será que eu sei? Como que a gente cresce? Outra pergunta aí, pessoal, também, que nos faz pensar é: quando nos machucamos ou quebramos o braço, por exemplo, como se explica a cicatrização do machucado, a calcificação do osso? Então, como vocês estão vendo, as nossas células têm que trabalhar. E essas perguntas vão falar de como nós crescemos, como nós regeneramos, como nós mantemos a nossa vida. Então é bastante importante esse entendimento para a nossa vida e a biologia vai ajudar vocês a entenderem. Então, turma, a resposta para tudo isso é a mitose. Mitose é um nome que vocês agora vão ouvir falar bastante, porque ela faz parte da história do núcleo celular aí. A mitose, só para a gente entender um pouco mais, ela ajuda o nosso organismo e de todos os seres vivos crescer, desenvolver, renovar, regenerar, ou seja, a vida se mantém por meio da mitose. Ah, mas o que é a mitose? Nós vamos entender melhor. Primeiro nós vamos entender tudo isso e vamos entender o que é a mitose, ok? E aí, pessoal, vem a parte legal da mitose. A mitose, ela explica muitas coisas. Vamos fazer um resuminho aqui, ó. O embrião, a partir de formado, até se tornar adulto, ou até se tornar um corpo formado, ele sofre mitoses sucessivas. As células se dividem para que o corpo se forme. Então, desde que a gente é concebido até o nosso crescimento e durante toda a vida, nosso corpo tem mitose, ou melhor, sofre mitose. Um exemplo interessante é o fígado humano, que é o único órgão que tem regeneração. Se você tirar parte do fígado, ele consegue regenerar por meio da mitose. Então, é interessante sabermos disso. Um outro exemplo que ajuda a gente a entender são as plantas. Quando a gente poda uma planta, ela vai voltar a crescer por mitoses sucessivas, ou seja, ela sofre divisões celulares. Um outro exemplo importante também é o intestino. As células do intestino, elas se renovam constantemente, duram dias, semanas e depois vão se renovar. Como que surgem novas células? Por meio da mitose. O sangue também, a medula óssea, que é aquela medula que fica no meio dos ossos maiores, tipo fêmur, húmero, ela produz sangue constantemente. O nosso sangue, as nossas hemácias, nossos leucócitos são constantemente renovados. Algo importante que eu gostaria de falar para vocês é sobre o câncer. Infelizmente, a mitose é a explicação de como acontece o câncer. Então a gente vai explicar um pouquinho melhor para vocês entenderem e também, sabendo, a gente aprende a prevenir melhor. Mas afinal, né, pessoal, o que seria a mitose? A mitose é uma divisão celular em que uma célula mãe, uma célula que já existe, divide-se em duas células filhas idênticas. Então você tem uma célula, ela vai produzir duas idênticas. A gente fala que é uma divisão equacional. Equacional quer dizer é uma divisão sem perder, é uma cópia. A célula mãe produz células filhas idênticas. Afinal, nós não deixamos de ter o mesmo DNA, o mesmo cromossomo, quando a nossa célula se divide. E eu estou falando aqui de célula 2N, tá? É uma explicação rápida disso. Célula 2N é o número diploide de cromossomos, ou seja, é o número de cromossomos, o dobro a gente tem nas células do corpo inteiro. E a metade a gente tem nas células que a gente fala células sexuais. O N é como se fosse o X da matemática. N nosso é 23. 2N, 2 vezes 23, é 46.
N é haploide, 2N é diploide. A mitose, pessoal, ela trata de células diploides, ela não trata de células sexuais. Então é a divisão de células somáticas. Espero que tenham entendido. Eu vou continuar no próximo vídeo falando mais detalhes da mitose. Grande abraço!